Eu sou o professor Abraão Lemos, eu faço parte também do Instituto Fênix. Vocês me veem no Instituto Fênix, me veem em outros lugares, também me veem lá no Instagram. Eu estou muito feliz de estarmos aqui, nesse momento especial, fazendo jus ao Janeiro Branco. Eu estou de branco para trazer para vocês essa causa maravilhosa, que é super importante, gente. A gente não pode deixar isso para depois. Nós não podemos deixar isso para depois. Quem trabalha, olha só, vou dizer algumas áreas importantes aqui para essas áreas, estudar mais sobre saúde mental. Quem trabalha nessas áreas, quem faz parte desses espaços, estudar sobre saúde mental. Terapeutas, profissionais de saúde em geral, professores, temos aí também profissionais do desenvolvimento humano, diversos profissionais, líderes ministeriais que trabalham com o ministério também precisam saber sobre saúde mental. É uma área que, de fato, carece muito de informação, principalmente hoje. A gente fala muita coisa hoje, tá? Muita coisa boa. Deixa eu só colocar meu óculos aqui para poder focar. Muita coisa boa. E eu trouxe para vocês essa palavrinha no início, a vida pede equilíbrio, que é o nosso subtema, para a gente poder entender o que de fato a vida nos exige. O que de fato a vida nos exige. Nós crescemos, nós nos desenvolvemos na nossa vida, na nossa carreira, nas nossas famílias, e nós acreditamos que temos uma missão espetacular que a vida criou, que a vida proporcionou para a gente. Mas qual é essa missão? Que missão é essa? Qual a nossa missão? Será que a nossa missão é adoecer? De tanto tentar mostrar para os outros alguma coisa, de tanto tentar construir alguma coisa palpável dentro das nossas carreiras ou dentro de qualquer questão no ministério ou de outro espaço? Será que essa é de fato a nossa missão? Eu quero trazer para vocês isso hoje, ok? A vida pede equilíbrio, pessoal. Vamos entrar aqui nesse primeiro tópico com essa frase aqui do Sigmund Freud que fala: volte seus olhos para dentro, contemple suas próprias profundezas, aprenda primeiro a se conhecer, então compreenderá por que está destinado a ficar doente e talvez evite um adoecimento futuro. É isso que o Freud trazia para a gente. É isso que o Freud dizia: olha, gente, olha para dentro, se percebe, se entende, tenta buscar as raízes de alguns conflitos, de alguns não, de vários conflitos, de várias percepções. Tenta buscar, de fato, a construção de tudo que você tem hoje. Você precisa voltar os olhos para dentro de você. E nós adoecemos porque nós focamos sempre no exterior, nas demandas do exterior, é no que o outro quer, é no que o outro espera, é no que. Aí vocês vão dizer: nossa, professor, mas isso tem a ver com saúde mental? Totalmente. Como a gente vai falar de saúde mental sem falar da nossa vida, da nossa singularidade, da nossa forma de enxergar as situações, da nossa forma de enxergar as questões? Sejam todos bem-vindos que estão chegando. Nós estamos nesse webinar especial falando sobre o Janeiro Branco, ok? Depois eu vou explicar para vocês o porquê Janeiro Branco, quem inventou Janeiro Branco, o que significa isso, vou explicar tudo. Uma coisa que eu vou explicar para vocês também, falar a definição de saúde e a definição de saúde mental, tá? Mas eu vou trazer para vocês a definição de saúde e de doença. A gente pensa que a definição de doença está bem longe da definição de saúde. A gente tem essa sensação de que doença e saúde estão completamente opostas. Eu vou trazer para você a linha tênue em que elas estão, bem próximas uma da outra, ok? Para quem não me conhece, eu sou o professor Abraão Lemos, eu sou psicanalista, sou mestre em psicanálise e abordagens educacionais, trabalho na área da transmissão em psicanálise, tá? Com muito carinho, com muito empenho. Sou coordenador no Phoenix Institute e faço parte dessa família maravilhosa aí que tem buscado um desenvolvimento e um trabalho sempre pautado nessa informação assertiva, informação de fato robusta. E com formações, a gente tem formações aqui no Phoenix, a gente também tem vários eventos gratuitos, aulas gratuitas, temos também capacitações, especializações. Então, fiquem aí de olhos grudadinhos no Phoenix, que vocês terão várias informações, várias questões e vários presentes muito bons nesse 2023, ok? Também tem algumas especializações, tem capacitação em análise comportamental, em ludoterapia, escuta terapêutica. E como falei para vocês, sou professor, trabalho com a transmissão da psicanálise
em formações em psicanálise e em capacitações também, tá? E em pós-graduações. Vamos lá? Ah, já tem essa frase da Judy. Seu corpo ouve tudo o que sua mente diz. Gente, como isso é claro. Como isso aqui é profundo e ao mesmo tempo tão difícil de entender. Tão difícil a gente perceber que o nosso corpo ouve tudo que a nossa mente diz. Ou melhor, o nosso corpo ouve tudo o que nós dizemos a nós mesmos. Tudo. Sabe quando a gente tá bem cansado, que a gente, nossa, eu tô muito cansado. Aí a gente fica o dia todo, nossa, eu tô tão cansado. Meu Deus, como eu tô cansado. Aí sempre fala que tá cansado, a gente fica cada vez mais cansado. Quando a gente entra em algum lugar, um exemplo é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu amo fazer isso. Eu amo estar aqui com vocês. É algo muito natural para mim. Então, eu falei lá no início, olha, eu estou um pouquinho cansado, mas depois disso, eu reprogramei a minha mente para entender que eu estou aqui, que eu estou aproveitando isso aqui, que isso aqui é importante para mim e para vocês. Então, nós focamos em um espaço. Nós focamos. Quando a gente tenta falar pra gente mesmo que a gente não tá bem, que a gente não tá legal, que a gente precisa fazer alguma coisa, que a gente tá doente, eu escuto muito de pessoas. Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas, principalmente pessoas da terceira idade, da melhor idade, né? São pessoas que têm, de fato, uma relação consigo mesmo, uma relação mais difícil. Por quê? Porque elas cresceram ouvindo isso de todo mundo. Elas cresceram ouvindo que a gente precisa estar ruim, a gente precisa, e nada tá bom, e nada vai ficar bom, e sempre se reclamando como se algo fosse mudar. Aí eu falo para vocês, eu olho para vocês agora e falo para vocês. Vocês sabiam que o que vocês falam para vocês, o corpo de vocês também escuta? E quando eu falo corpo, é o nosso corpo físico mesmo. Então, tudo se desdobra sobre o nosso corpo físico. Mas eu quero trazer para vocês de forma bem simples, para que a gente possa entender que se a gente fala uma coisa negativa, o nosso corpo escuta, se a gente fala uma coisa positiva, o nosso corpo também escuta. E saúde mental também é saúde corporal, também é saúde física, ok? E saúde mental também é saúde física. Não tem como, eu vou falar de integralidade dentro da saúde mental, não tem como falar de saúde mental sem falar de saúde física. É impossível. Não tem como falar de saúde como um todo, de bem-estar do ser humano, se não falar de saúde mental e saúde física em conjunto. Não tem como, tá? Então, fiquem com essa frase aí nesse início. O que é o Janeiro Branco, pessoal? O Janeiro Branco ele é uma campanha brasileira que foi iniciada em Uberlândia, em Minas Gerais, em 2014, por um grupo de psicólogos que busca chamar atenção para o tema da saúde mental na vida dos indivíduos aqui no Brasil, ok? Então, essa campanha não existe fora do país, ela existe com outros nomes, em outros momentos, mas aqui no Brasil, Janeiro Branco, criado por um grupinho de psicólogos, um grupo de psicólogos, em Uberlândia, Minas Gerais, ok? Isso no ano de 2014. De lá para cá, tem crescido bastante essa divulgação do Janeiro Branco e vários outros profissionais têm se apegado a essa ideia para poder divulgar aí as questões sobre saúde mental. Lembrando que, no início, eles tratavam apenas das questões mais simples, voltadas para a saúde mental. Então, eles falavam muito de depressão, de ansiedade, de alguns transtornos, de algumas crises. Hoje, a gente fala de integralidade na saúde mental. Eu vou explicar para vocês o que é integralidade na saúde mental. Ok? Vamos lá. Na programação do nosso webinário, nós temos saúde mental. O que é saúde mental? Nós temos a integralidade em saúde. Nós vamos falar sobre as boas práticas em saúde mental. Também iremos falar sobre o tripé da mente saudável e 20 maneiras de manter-se saudavelmente. Ok? Então, de manter a sua mente 100%. Será que 100%? Será que a gente consegue manter a nossa mente 100% o tempo inteiro? Ou será que a gente consegue manter um equilíbrio entre tudo isso? Ok? Então, eu vou trazer para vocês hoje 20 maneiras de se manter assim. Vamos falar um pouquinho sobre o que é saúde mental. Só um minutinho, pessoal. Só um segundo. Pronto. O que é saúde mental? Vamos lá. Eu primeiro vou trazer para vocês o que é saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, com a OMS, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doenças. Então, saúde não é ausência de doenças. Não é ausência de doenças. E por mais que a gente acredite que saúde mental ou saúde física é a ausência de alguma patologia,
Não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Então, existem pessoas que não têm nenhuma patologia física, não têm nenhum problema, nenhum diagnóstico de patologia, mas elas não estão bem mentalmente. Então, será que saúde, na sua integralidade, é a ausência de doenças? Podemos pensar que estar saudável nessa perspectiva é um tanto quanto utópico, já que dificilmente estamos nos sentindo plenos, estamos nos sentindo completos, especialmente quando se trata de saúde mental. Então, não existe. Se vocês param para observar, se todos nós que estamos aqui pararmos para observar, não existe uma integralidade em saúde que nos mostre, de algum modo, espaços de zero dores, de zero conflitos, espaços sem ausências, espaços sem dificuldades. Se nós olhamos para as nossas vidas, se você olha para a vida de vocês que estão aqui, não tem como a gente observar uma linha à frente, um espaço sem dor, sem angústia, sem dificuldade, sem desafio. Isso não existe. Então, se a gente vai para um profissional, sempre digo, pessoal, prestem atenção nos profissionais que vocês procuram para serem atendidos. Para vocês fazerem psicoterapia, até médicos. Até trabalhei, já fui atendido por médicos integrativos. Acredito que quem já está aqui já ouviu falar da medicina integrativa. E alguns médicos falam absurdamente de uma saúde que não existe. Eu fiz fitoterapia, sou formado também em fitoterapia, não atuo como fitoterapeuta, mas tenho formação, e a gente trabalhou muito dessa questão integral em saúde, falando sobre a integralidade em saúde, e alguns médicos, eles trazem alguns médicos da ciência integrativa ou da medicina integrativa e complementar, eles trazem uma informação muito errônea acerca da medicina integrativa. Eles dizem, quando você começar a fazer processos da medicina ou processos integrativos e complementares, suas dores irão sumir, você terá uma vida maravilhosa, uma vida fantástica, uma vida incrível. Isso não existe. Não existe um método, lembrando aqui para vocês, não existe um método, não existe uma ciência que tire 100% as dores e as angústias de uma pessoa. Isso nunca vai existir. Então, nós precisamos entender que o conceito que temos hoje de saúde mental é um conceito de integralidade, é um conceito de questões que vão sendo interligadas, que vão se integrando, que vão construindo tudo que a gente tem em saúde. Vou trazer mais para vocês sobre isso, tá? Por outro lado, a gente pensa que não é possível entender e manter uma vida em equilíbrio e harmonia se o nosso corpo e a nossa mente não estiverem saudáveis. Isso é o que a Organização Mundial da Saúde acredita. Mas não existe, como eu trouxe para vocês aqui, não existe 100% a saúde mental e 100% saúde corporal, saúde física. Sempre vai existir alguma coisa. O nosso corpo, ele é um corpo, né? E a nossa mente é uma mente, é um psiquismo, então sempre temos essas duas moedas, os dois lados da moeda. De acordo com a Organização Mundial da Saúde ainda, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades, recuperar-se de estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a comunidade. Então é isso que a Organização Mundial da Saúde fala sobre saúde mental. Ok? Ele fala, olha, saúde mental é um estado onde você consegue perceber as suas emoções, perceber as demandas que você tem, perceber as características dessas demandas e entender, defini-las e entender o momento certo de agir em cada uma delas. Então, algumas pessoas sempre chegam para mim e falam, minha saúde mental está terrível. Eu digo, ok. O que você tem feito para manter-se saudavelmente? Ah, não, para manter saudavelmente eu tenho feito terapia, certo? E a saúde física como anda? Não, saúde física não. Eu como qualquer coisa, fast food e também não pratico atividade física nenhuma. Ok, não existe saúde mental sem saúde física. É isso que a gente precisa entender. Saúde física e mental andam de mãos dadas. Não tem como. Não tem como. A gente fala aí de questões hormonais, de questões cerebrais, até as questões neurológicas também, elas precisam ser mantidas por uma saúde orgânica positiva. A gente fala muito sobre isso também, tá? Então, o Freud, eu sempre lembro dessa frase do Freud, dessas menções do Freud, em que ele fala que o indivíduo saudável é aquele indivíduo que ele consegue amar e trabalhar. Ele consegue amar e produzir. Amar, desejar. Ele consegue amar. Para o Freud, o desejo era algo muito, muito profundo. Então, ele diz que o indivíduo saudável
é aquele indivíduo que consegue desejar e produzir e trabalhar. Sem essas duas coisas não dá para fazer nada. Já pararam para observar? Tudo é um trabalho, tudo é uma atividade. A criança vai para a escola, é uma atividade, é um trabalho que ela está fazendo, é uma proposta que foi passada para ela. Vocês que estão aqui também estão trabalhando com a mente. As pessoas dizem, eu só estudo. Os adolescentes que chegam para mim, que eu atendo, eles fazem, eu só estudo. Eu digo, tá, você está trabalhando. Estudar também é trabalhar. Se você coloca o estudo em uma área de lazer, estudo não é lazer, pessoal. Estudo não é lazer. Estudo é atividade, é um trabalho também. Então a gente está focando, a gente está trabalhando a nossa mente, a gente está trabalhando muitas questões. E lazer é lazer. Aí tem pessoas que dizem, meu trabalho é meu lazer. Esqueçam isso, trabalho não é lazer. É dessa forma que a gente acaba caindo em um dos mecanismos que sugam a nossa saúde, que acabam prejudicando a nossa saúde mental. Trabalho não é lazer. Nós precisamos separar uma coisa da outra. Vou trazer para vocês aqui alguns espaços daqui a pouco bem importantes para a gente poder definir essa, essas boas práticas em saúde mental e, primeiramente, para a gente entender esse ser produtivo diz respeito não só ao funcionamento do trabalho, da ocupação que a gente tem, mas também a ser capaz de desempenhar vários papéis que tem durante essa vida. Então, e desempenhar e entender esses papéis, ok, pessoal? Desempenhar e entender esses papéis. Já o conceito de doença é caracterizado como a ausência de saúde. Então, doença não é, para a Organização Mundial da Saúde, para a maioria, ah, dentro dos estudos das perspectivas, a gente tem aí a ausência de saúde e não uma patologia firmada ali dentro. Aí vocês me perguntam, mas por que o senhor está trazendo isso aqui, professor? Por quê? O que é que o senhor quer falar com isso? Eu quero falar que nós estamos adoecidos em algum momento, não porque temos uma doença, uma patologia. Nós estamos adoecidos na forma como lidamos com aquela patologia. É isso que faz com que a gente adoeça. Existem pessoas que têm várias patologias, existem pessoas que convivem com muitas patologias físicas. E eles têm uma boa qualidade de saúde mental. Eles têm uma boa qualidade de vida, porque eles conseguem administrar a patologia física que eles têm, ou a patologia emocional que eles têm. Eles conseguem lidar com aquilo. E isso também é ter saúde mental. Isso é ter saúde mental. Saúde mental não é apenas a ausência de patologias. A gente precisa entender isso. Um estado em que o indivíduo consegue, então, perceber aí causas e distúrbios em funções físicas ou mentais que podem ser externos, no caso do ambiente, ou internos. Então, a doença é algo que pode vir do exterior ou do nosso mundo interno, ou de construções internas que mantemos, ok? Poderíamos, então, entender a doença como desequilíbrio das funções físicas e mentais. Então, é o desequilíbrio. Se temos uma patologia, ok, nós podemos ser desafiados toda a nossa vida com diversas patologias. Nós podemos ser ocasionados ou ser lesionados ou sofrermos um acidente. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas a forma como a gente lida com isso é o que vai dizer se a gente se mantém em um estado de doença ou não, de adoecimento ou não. Vou explicar para vocês de forma bem interessante isso aqui, tá? Diferentemente do que a gente pode pensar, definir o que é saúde e o que é doença não é uma tarefa fácil, tá? Não é só doença porque eu tenho uma patologia, saúde porque eu não tenho nenhuma patologia, até porque todos nós convivemos com desafios. Não tem como não conviver com um desafio durante a vida. Não existe pessoa que não tenha nada. Todo mundo tem alguma coisa, ok? E aí tá essa sensação falsa que a gente tem de cobrança. Mas é porque eu preciso ficar saudável 100%. Aí a gente olha nas redes, aí vem aquele terapeuta que fala, "Não, olha, quando você começar a fazer terapia, todos os problemas vão desaparecer." Isso não existe. Aquela coisa da ansiedade. Toda vez que a gente entra nas redes sociais, é aquela coisa, eu vou te mostrar como destruir a ansiedade. Gente, não tem nem como destruir a ansiedade. Isso não existe. Não se destrói a ansiedade. Não se destrói a ansiedade. Então, a gente precisa entender. Depois a gente vai falar sobre a ansiedade, como lidar com a ansiedade. Eu vou falar sobre algumas patologias aqui para vocês, como a gente precisa lidar. Mas não se destrói a ansiedade. Então, o que é que a gente vem comprando de pessoas oportunistas? O que nós acreditamos?
E outra coisa, pessoal, não é o que a gente compra só, é o que a gente acredita no desespero em busca da saúde. Porque a gente acredita que existe uma saúde 100%, que a gente sempre vai estar bem, que vai estar maravilhoso, mas se a gente parte para observar que a nossa estabilidade financeira influencia na nossa saúde mental, então a coisa fica muito mais difícil. Então a coisa fica muito mais complicada, porque não é só a saúde física e emocional. Questões financeiras, o próprio trabalho, a carreira, a família, as relações, o nosso autoentendimento, a nossa autopercepção. Olha o conjunto de questões para que a gente possa ter de fato saúde, ok? Desse modo, a gente pode entender que saúde e doença não são conceitos estáticos, não é? Nada colocado aqui, dito isso aqui é saúde, isso aqui é doença. Se você for ao médico, você vai dizer, doutor, eu estou bem? Sim, na medida do possível você está bem. Você está sentindo dores? Não. A patologia está sendo controlada? Sim. Então você está bem. Então você está, na medida do possível, saudável. É dessa forma que a gente precisa lidar com a patologia. Da mesma forma, os profissionais de saúde mental que trabalham com pessoas que são acometidas por patologias, eu já atendi pessoas com esquizofrenia, já atendi pessoas com transtorno de ansiedade, já atendi e continuo atendendo pessoas que foram diagnosticadas com depressão. E essas pessoas chegam para mim, as pessoas que normalmente que são diagnosticadas com depressão, que a gente não faz diagnóstico, o psicanalista não faz diagnóstico, mas a gente já chega, a maioria já chegam com esse diagnóstico. E aí eles ficam tentando encontrar um lugar para encaixar aquele diagnóstico dentro da nossa clínica. E aí eu falo, olha, ok, você foi diagnosticado, mas e aí? E além disso, quem você é? Não, eu sou depressivo, tá? E além disso, quem você é? Ah, eu sofro muito, tá? E além disso, quem você é? E aí, quanto mais ele se pergunta, quanto mais ele se é confrontado com quem ele é, mais ele fica assustado, porque talvez a doença ou a ideia de doença era a única coisa que ele tinha sobre quem ele era. Era ser o doente, porque talvez dessa forma ele conseguisse alguma coisa. Então, quando a gente parte para uma questão de saúde e doença, muitas das pessoas buscam abraçar uma patologia ou conviver com aquela patologia de forma doentia, de forma com muito sofrimento, porque é daquela forma que elas têm cuidado, ou daquela forma que elas são cuidadas. Não estou falando aqui que todo mundo que sofre quer ser cuidada e planeja ser cuidado. Claro que não. Mas a gente, quando sofre, quando sente uma dor, inconscientemente a gente busca alguém para sarar aquela dor ou para nos ajudar naquela situação. Isso pode acontecer. Então, o que a gente vive hoje? Vou trazer para vocês hoje, são um contexto geral. Se vocês partem para observar aí as redes sociais, as mídias digitais, as pessoas elas estão em enxurradas. Ah, eu tenho ansiedade. Ah, eu tenho depressão. Vi um post essa semana, gente, eu até fico rindo com esse post. Vi um post essa semana, a pessoa dizendo: coloque aqui um coração vermelho se você tem depressão. Coloque um coração azul se você tem ansiedade. 10 mil pessoas colocando corações. Tá, isso aqui vai mudar a vida de quem? O que é? O que isso significa? Por que eles estão ali compartilhando com isso? Porque eles têm um ambiente interligado, eles estão se integrando. Eles se sentem acolhidos naquele lugar. Será que é dessa forma que a gente tem que lidar com a saúde mental? Banalizando desse jeito? Todo mundo morre aos montes? Todo mundo cai do mesmo penhasco, adoecido? Será que é dessa forma que os profissionais de saúde mental precisam lidar? Ou melhor, que todos nós precisamos lidar com a saúde mental? Saúde mental, gente, não é só patologia. Não é só ausência de patologia. Vou trazer para vocês algumas áreas bem interessantes que a gente nem imaginava que estava ligado com a saúde mental. Vocês vão ficar impressionados. A saúde e a doença se constituem como experiências singulares, ou seja, de cada um, experiências de cada um. Portanto, fazem parte da dimensão subjetiva da nossa existência. Então, não é nada objetivo. Eu posso ter uma patologia e posso dizer, ó, eu estou ótimo. Outra pessoa pode ter a mesma patologia e dizer, eu estou péssimo. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que a pessoa é fraca. Isso quer dizer que a pessoa está lidando da forma dela com aquela patologia. A mesma coisa é a questão da ansiedade, da depressão. Existem pessoas que dizem, mas eu tenho depressão, eu não tô assim igual a tu. Claro, mas você é outra pessoa. Você não é aquela pessoa. Ou a pessoa diz, olha, eu passo pela mesma coisa. Eu também tive o mesmo trauma, mas eu não reajo da mesma forma. Claro, e nem precisava reagir. A pessoa reage de uma forma diferente.
as dores, elas nos tocam de forma diferente, de acordo com a nossa construção. Eu estou vendo vários rostinhos novos aqui, pessoas que eu não conheço ainda, tá? Eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Esse assunto aqui é um assunto que eu trouxe de forma bem acessível. Então, vocês podem explicar o que é saúde mental para a pessoa lá na fila do pão, para a pessoa lá na fila do caixa, em qualquer lugar, vocês conseguem explicar o que é saúde mental. Né? Vocês dizem, olha, saúde mental é uma questão integral. Então, você cuidar da sua saúde mental, o que é saúde mental? Saúde mental é uma questão integral, é a nossa espiritualidade, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, são as nossas rotinas, são os nossos desejos, é o nosso mundo interno, é a nossa família, tudo isso faz parte da nossa saúde mental. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre integralidade. O conceito de integralidade em saúde, e principalmente na saúde mental, eu trago para vocês aqui como a reunião de todas as partes que formam um todo. A totalidade, uma completude. Então, é exatamente algo reunido. É tudo que a gente junta que forma um contexto. Então, a saúde mental é um contexto, ok? É um contexto. É um contexto e um estado. E não, talvez, uma receita. E não uma pílula. E não um medicamento. Saúde mental não é medicamento. Existem pessoas que chegam para mim na clínica e falam: olha, eu tomo esses medicamentos aqui. Tá certo? Vou ficar ótimo, né? Eu digo: isso aqui não é saúde mental, amiga. Não é saúde mental. Não sei quem te vendeu dessa forma, mas isso não é saúde mental. Isso faz parte da integralidade, da manutenção da nossa saúde, mas não é saúde mental. Da mesma forma, e todos que estão aqui, se deparam lá na frente, vão para um clínico geral, vamos lá, vão para um clínico geral, aí faz uma bateria de exame, vê que está precisando ali de alguns nutrientes no corpo. Aí vai na farmácia, na primeira farmácia que para, vai na farmácia e diz: ó, eu quero um multivitamínico. Começa a tomar multivitamínicos, multivitamínicos, multivitamínicos. Ok, tá fazendo efeito? Não tá fazendo efeito. Por quê? Porque não tem um acompanhamento correto. Ele está comprando aqueles multivitamínicos como se fossem um resultado ou como se tivesse um efeito da sua saúde de forma integral, e não tem. Precisa se passar por um nutricionista que vai ter as ferramentas corretas para aplicar a nutrição de forma correta. É da mesma forma em saúde mental. Eu preciso passar por um profissional especialista que vai saber as áreas deficientes, as áreas, entre aspas, deficientes, o que necessitam de nutrição, de entendimento, de ressignificação, de mudança. É isso que acontece em saúde mental, ok? Então, a integralidade em saúde também são as práticas de manutenção do bem-estar individual e coletivo. Então, quando eu cuido da minha saúde mental, eu também preciso cuidar do bem-estar coletivo. Uau, a gente precisa saber escutar isso. Sabe por quê? Porque hoje, no Brasil, nós vivemos em um momento muito delicado, coletivamente falando. Quem está no Brasil aqui sabe do que eu estou falando. É um processo muito difícil. Vocês sabem, quem está conectado nas redes sabe do que eu estou falando. Do processo que estamos tendo de forma coletiva, do adoecimento coletivo que estamos tendo. Sabe onde isso surgiu? Na desinformação. Isso surge na desinformação, isso surge na falta de cuidado, isso surge na falta de controle dentro desse processo. Uma coisa que poderia ir muito à frente e ser muito bom para o país, acaba se tornando em um mal-estar coletivo. E não é só esse espaço, não, gente. É outros espaços também. A gente não fala aqui só de política, a gente fala também das próprias mídias digitais e redes sociais, onde temos aí uma enxurrada desenfreada de erotização. Eu até conversei com uma das nossas diretoras sobre isso. Erotização infantil. Ah, com muita agressividade, muita violência. Gente, é absurdo. A gente está vivendo em um momento em ápice, em ápice de muita coisa delicada para trabalhar. E tudo isso tem a ver com a nossa saúde mental. Se eu falar para vocês que se vocês ficarem 30 dias no celular, não fizerem mais nada, 30 dias no celular, vocês podem sair totalmente diferentes do que vocês estão hoje. E até, de fato, adoecidos. Se vocês entrarem no quarto e ficarem só no celular, vocês não terão visão nenhuma da realidade que vivem. Apenas serão nutridos por uma falsa realidade, que é essa realidade que as redes proporcionam. Então, a nossa saúde mental, ela também é influenciada pelas redes sociais. Vou trazer mais para vocês daqui a pouco.
Práticas de respeito à saúde física, emocional e psíquica faz parte da integralidade, ok? A integralidade em saúde mental ela é percebida como um conjunto de percepções e vivências do indivíduo. É a forma como eu percebo e me importo com a minha saúde, ok? É como eu aprendo a lidar com a minha saúde, a lidar com os meus desejos, a lidar com as minhas dificuldades, com os meus desafios. Isso é integralidade. Perceber a ligação entre todas as áreas da vida de uma pessoa, como tudo que influencia seu estado de saúde e de doença. Então, essa pessoa precisa entender tudo que está interligando a sua vida, a saúde e a doença. Falando agora sobre o que a gente acabou de falar sobre as redes sociais, vou trazer para vocês aqui. A contemporaneidade, as redes e mídias sociais e o adoecimento individual e coletivo. Pessoal, a gente tem vivido, de fato, uma época muito difícil. Quem estudou aqui, quem estuda aqui o desenvolvimento digital, quem estuda o impacto do desenvolvimento digital sobre as crianças e adolescentes, e também sobre nós que somos adultos, sabe o quanto isso é sério. As mídias digitais, as redes sociais, elas trouxeram um impacto positivo na informação e na disseminação de conhecimento. Não é à toa que estamos todos aqui fazendo esse seminário maravilhoso e construindo conhecimento juntos. Não é à toa que todos estamos aqui juntos. Isso é muito bom. Mas quando a gente parte para observar a disseminação disso dentro das nossas casas e de como isso influencia também o nosso corpo e a nossa individualidade, a gente percebe que as coisas são muito mais sérias do que a gente imaginava. Percebam essa imagem aqui, ó. Todo mundo parecendo um zumbi nos smartphones. Talvez seja dessa forma que daqui a mais ou menos uns 50 ou 70 anos estejamos, ou outras pessoas possam estar. As pessoas estão cada vez voltando mais os seus rostos para os smartphones. Eles estão sendo criados como dimensão da nossa realidade. É como se fosse uma janela. A gente só consegue ver a nossa realidade se passar pelo filtro do celular. Isso é assustador. Porque a gente compra tudo que nos oferecem. Tudo. A gente compra saúde, a gente compra religião, a gente compra relacionamento, a gente compra prazer. Compramos tudo. Compramos dicas valiosas para se transformar em um milionário, compramos dicas valiosas para sair da depressão, compramos tudo o que nos oferecem, conscientemente e inconscientemente. E qual o impacto disso sobre a nossa saúde mental? O impacto disso é quando a gente se volta para a realidade e percebe que a nossa realidade não é nada com o que a gente vê nas redes. Não tem nada a ver com o que a gente percebe ali. É quando a gente volta-se para a realidade e percebe que os nossos desafios são bem maiores. É incongruência. Não tem como se viver em incongruência. Não tem como se viver assim nessa instabilidade. Só que eu estava conversando com alguns colegas em um seminário, nós fizemos um seminário de saúde mental, participei de vários, inclusive, parecido como esse, e nós estávamos falando sobre a influência das redes nas crianças, das redes sociais e dos smartphones com as crianças. Eu tenho vários colegas e nós estávamos em um bate-papo com uma psicopedagoga, com um psicanalista especial, com uma psicanalista especialista na infância e com uma terapeuta que trabalha na área de adolescentes. E nós estávamos falando sobre esse impacto, e o impacto não é só neurológico, o impacto não é só físico, o impacto não é só na saúde física das nossas crianças, no desenvolvimento cognitivo das nossas crianças, não, tá? A realidade de uma criança é moldada pelo que ela está enxergando nas redes sociais. As crianças estão sendo abertas a um espaço absurdamente assustador. Abuso infantil, negligência, muita coisa está sendo aberta, gente. Estamos levando isso como algo muito comum. Por quê? Porque os adultos já foram apresentados a isso. É confortável demais. E aí eu escutei uma colega falando, ela disse, olha, se para um adulto é bom isso aqui, imagina para uma criança. Ela disse, é mágico para uma criança. É mágico. As luzes são mágicas para uma criança, as imagens são mágicas para uma criança. É mágico perceber que uma tela está acesa e que tem rostinhos lá do outro lado e que tem pessoas dançando lá dentro. O que é isso? Que mundo é esse? É mágico para uma criança. Se você
Coloca isso na frente de uma criança, ela vai ficar ali o dia inteiro. Então, nós precisamos entender que não são as crianças que precisam moderar o uso das redes, é os pais, são os responsáveis. E não é cortando isso nas crianças só, não, tá? Começando por quem? Por nós. É incongruência a gente dizer, ó, tu não vai fazer não, tu vai comer agora, depois tu vai assistir e ficar cronometrando o tempo, enquanto você fica o dia todo no smartphone. Enquanto eu e você fica o dia todo no computador. E aí outra colega falou, o que tem de mais importante do que o smartphone para essa criança? Será que ela tem uma atividade mais importante para fazer? Mais divertida? Se ela não tem, ela vai para o que é mais divertido. Então precisamos entender que o que vem sendo disseminado no nosso meio acerca de saúde mental tem muita influência das redes sociais. Uau, muita influência das redes sociais. Não podemos comprar receitas mágicas para sermos saudáveis. Não vai funcionar. Perderemos nosso tempo, nosso dinheiro e nos decepcionaremos tanto com o profissional, com aquela compra, como também com nós mesmos. Porque no final a gente entende que saúde mental é algo integrativo. É uma integralidade. Não é nada comprado. Eu não faço terapia para ter saúde mental. Eu faço terapia para melhorar os meus espaços e entender que eu preciso manter a minha saúde mental. Eu não faço academia, eu não treino, não me alimento bem para ter saúde física. Eu treino, me alimento bem, faço atividades físicas, porque isso é importante para a integralidade da manutenção da minha vida, ok? Mas o que a gente tem visto hoje, você vai fazer academia, você vai fazer atividade física para ficar linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso, com corpo escultural. Olha o que eles vendem. Eles vendem um prazer momentâneo de ser, de ter, de parecer. Não é aquilo que você é de fato, não é como você se sente, é o que você parece ser. Então, se nós parecemos ter saúde mental, tanto faz se a nossa família está boa, desestruturada, se de fato nós temos lá dentro inconscientemente saúde mental ou não. É importante a gente parar para observar isso. E aí eu não trouxe para vocês hoje só a estatística sobre saúde mental, porque se vocês pesquisarem estatísticas, vocês verão aí. Vocês verão que, de acordo com a OMS, nós temos entre 20% e 23% dos brasileiros como aqueles portadores de algum transtorno, como ansiedade e depressão. Então, isso é uma pesquisa de 2008 da OMS. Nós temos pesquisas da USP que trazem aí entre 17% a 18% das crianças do Brasil como tendo transtorno de ansiedade e crianças que não foram diagnosticadas. Então, eu não só trago estatística para vocês, porque não adianta a gente só ter estatística, e no outro dia a gente fazer a mesma coisa. A gente precisa entender, de fato, o que estamos construindo acerca disso. Eu sei que a maioria aqui é estudante de psicanálise, já é psicanalista, é terapeuta, é pai, é mãe. A maioria aqui já faz alguma coisa nessa área. Então, para que vocês possam sair daqui entendendo, de fato, o que é saúde mental. Vamos ler aqui, deixa eu ler aqui os comentários dos nossos colegas. Muito obrigado, carinho de vocês. Muito obrigado, Vanessa, Márcia Bosch está aqui também, a Eliane, a Edivaldo está aqui também, Marinês. Vamos lá. A velocidade e a quantidade absurda de informações inseridas no campo mental gera muita ansiedade e adoecimento. Não dá tempo para fazer uma seleção do que é ou não cabível. É necessário muito cuidado. Olha só que interessante esse comentário aqui. Eu percebendo aí, estudando sobre isso, eu fiz até um evento sobre dependência digital. Eu tenho esse evento lá em outra instituição. E falando sobre esse evento, dentro desse evento, falando sobre essa enxurrada de informações, a gente tem aí um novo modelo, olha só, um novo modelo de transmissão das redes sociais. Vocês pararam para observar que agora a rede social principal que a gente usa, ela não é só foto, ela é vídeo, e é um vídeo que você vai fazendo assim, ó. Todas as redes sociais estão nessa mesma configuração. Sabe por quê? Porque é rápido e quanto mais a gente vê, mais a gente quer ver. É muito fácil aquilo ali. Você vai fazer assim, ó. Tá vendo tudo o que você quer.
E, ao mesmo tempo, muita informação entra, muita informação é absorvida. Isso faz muito mal, principalmente as nossas crianças, tá, gente? Então, não deixem as suas crianças em TikTok, eu digo no TikTok, TikTok, Instagram, não deixem suas crianças aí, não, gente. Não deixem. Essa dinâmica de rolagem para estar assistindo vídeos é prejudicial ao desenvolvimento cognitivo, à visão da criança e também ao desenvolvimento neurológico da criança. Por quê? Porque até os 6 anos de idade, o cérebro da criança está em pleno e máximo desenvolvimento. Máximo, ok? Máximo desenvolvimento. A criança precisa de atividades positivas, de atividades que exerçam essa questão da concentração, a questão da atenção plena, ela não pode estar sendo jogada dentro desse espaço cheio de informação. Outra coisa, até os 25 anos, também é desaconselhada essa questão, com essa barrinha aí, ó, porque até os 25 anos, o jovem ainda não tem o seu cérebro totalmente desenvolvido. Então, imagina a quantidade de jovens adultos que estão crescendo, indo para a sociedade, para o espaço de trabalho, para as escolas, para as universidades, para o campo, ah, tendo transtorno de ansiedade, tendo outras patologias, outras dificuldades, tendo a síndrome do pensamento acelerado, tendo vários outros problemas. Exatamente por conta disso. Mas parece ser tão simples, né? Não parece ter uma influência, porque todo mundo utiliza. É muito comum, todo mundo faz a mesma coisa. Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com as nossas crianças, ok? Diquinha aqui para vocês. É maravilhoso, as crianças amam, tá, gente? Se deixar, ó, bateu ali entre 3 e 4 anos, se deixar a criança no tic-tac ali, ela passa o dia inteiro rolando aquilo ali. Muito cuidado também com outra coisa. Não deixem porque existem usuários dessas redes sociais que colocam imagens de pornografia para a criança, quando tá passando, a criança acabar vendo. Prestem atenção. Até mesmo no YouTube, nas plataformas de criança. Prestem atenção no que as crianças estão assistindo e vendo, ok? Vivemos num mundo em que frequentemente somos cobrados a sermos muito bons em tudo. Nós precisamos ser bom em tudo, né, gente? A gente precisa ser massa, a gente precisa ser top, a gente precisa ser perfeito e maravilhoso em tudo. A gente não pode estar cansado. Até conversei com. Estava conversando aqui no início, até falei para as meninas aqui, as diretoras, tô cansado, eu tô um pouquinho cansado hoje. E é normal, tá tudo bem. Tá tudo bem estar cansado. Nós precisamos entender os nossos limites, né? Então, a gente sempre é cobrado a ser ótimo o tempo inteiro. Na verdade, essa é uma situação inalcançável, pois é humanamente impossível ser 100% em tudo. Não tem como. Mas a gente cresce com essa ideia. A gente cresce com isso, com essa sensação, tá? É importante reconhecer os nossos limites, as nossas potencialidades, para que possamos aprender a ser generosos conosco, ok? A entender que existem limites dentro do nosso espaço de construção. A gente pode trabalhar até tal hora, mas que em algum momento a gente vai trabalhar e vai ficar cansado, em outro não. A gente pode produzir mais, que a gente pode parar para falar, parar para ser ouvido, que a gente pode parar para se acolher, que nem todo momento a gente vai estar ótimo, maravilhoso, muito bem das nossas emoções, e que isso não quer dizer que a gente não tem saúde mental, ok? Se vocês param para observar as emoções de vocês, isso é um ótimo indicativo de que vocês estão construindo uma boa base em saúde mental. Influências da mente sobre a nossa saúde física, eu não posso deixar de falar sobre isso. Alguns sintomas como medo, tristeza, raiva, culpa, frustração, sentimento de rejeição, deixam marcas no nosso corpo, né? Por quê? Porque nós temos a psicossomática, a gente trabalha muito com isso na psicanálise, psicossomática em psicanálise, e a gente trabalha aí com essa questão da influência das nossas emoções sobre o nosso corpo, sobre o nosso aspecto físico. Lembrando que isso não quer dizer que todas as emoções elas transparecem no nosso corpo. Não quer dizer. Isso quer dizer que a nossa mente ela faz representações corporais dos nossos conflitos. Ok? É isso que a gente precisa entender em psicossomática. A nossa mente faz representações corporais e expressão dos nossos conflitos, das nossas dores internas. São expressões do nosso conflito. É dessa forma que a gente pode observar.
O corpo e a mente não foram feitos para carregar sentimentos ruins, emoções difíceis ou tentar lidar com conflitos sozinhos. Então a gente precisa entender que o nosso cérebro e o nosso corpo, eles andam ali de mãos dadas, ok? A nossa mente, na verdade, o nosso corpo. Boas práticas em saúde mental. Vamos falar um pouquinho sobre as boas práticas. Então, temos aí algumas práticas importantes. Anotem isso. Por que eu digo para anotar? Porque a gente não ouve sobre isso em lugar nenhum. A gente fala, vamos ter saúde mental? Tá, saúde mental, fazer terapia. Pronto. É só isso que a gente escuta. Em todo lugar. Vamos ter saúde mental? Vamos. Vai fazer terapia. Pronto. Paga tanto e vai fazer terapia. Não é só isso. A saúde mental carece de boas práticas em saúde. Boas práticas. Práticas de integralidade em saúde. O que é isso? Primeiro, a prática do autoconhecimento. Eu posso me autoconhecer fazendo terapia, ok? É importante que a gente possa fazer terapia, que a gente possa fazer um acompanhamento, fazer uma análise com um terapeuta, com um psicanalista, fazer uma terapia com um psicólogo também. Eu posso me conhecer trabalhando com arte. É outra coisa, tá? As pessoas dizem, só me conheço se eu fizer terapia. Não, existem outras formas de se autoconhecer. Só que uma forma tem um efeito e a outra forma, e outras formas têm outros efeitos, ok? Então, eu vou me autoconhecer também trabalhando com arte, fazendo uma leitura, porque ali eu estou exercitando algumas questões, estou exercitando a autopercepção, que já é a segunda. Então, existem essas práticas que são integrais. Elas trabalham em todos os processos e elas se integram. Mas o autoconhecimento, a melhor forma de trabalhar com autoconhecimento é sendo acompanhado por um profissional, ok? Porque vamos lá, você vai ler um livro de autoajuda. A gente tem vários livros de autoajuda hoje, né? Aquele livro, é, como se conectar com a sua criança interior, como fazer isso, como fazer aquilo. Tá, você vai ler ali, mas se você não tiver um apoio de um profissional, você mal sabe, porque existem muitas palavras complexas, muitas questões difíceis para poder entender. Da mesma forma que algumas áreas não carecem de um profissional, como a prática da espiritualidade. Ela não carece de um profissional. Mas se eu disser para vocês que a prática da espiritualidade ela é atestada pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, como uma das boas práticas para a saúde mental, aí a gente consegue abrir um leque de possibilidades. É uma forma de autocuidado também, tá? Então, praticar autoconhecimento, buscar ajuda de profissional, tá? Praticar autopercepção é importantíssimo. O que é autopercepção? Autopercepção é quando eu entendo que eu preciso parar. Eu preciso parar. Olha, chega, tá ofegante, tá cansado, vá descansar. Eu preciso fazer isso. É autopercepção. É perceber as nossas necessidades. Perceber que nem a todo momento nós estamos 100%. Isso é autopercepção, ok? Então, como a gente faz isso? Trabalhando com técnicas de meditação, trabalhando com técnicas voltadas aí para a expressão corporal, como dança, se conectando também com questões de prazer, percebendo o próprio corpo, sendo educado sexualmente na infância. Normalmente isso aí é bem difícil. A maioria dos adultos hoje da nossa geração não foram educados sexualmente na infância, então não têm uma autopercepção corporal positiva, não sabem quando estão sentindo uma dor e quando aquela dor é característica de um cansaço. Quando o seu corpo pede para descansar, não sabe por quê? Porque não foram educados, não sabem aí como perceber as questões corporais. Depois aí temos a prática de manutenção e autopreservação, que é uma prática de saúde mental. Então, se proteger e se autopreservar, cuidar da saúde física, cuidar do bem-estar social, entender as relações, trabalhar com essas relações. Temos a prática da espiritualidade, que eu falei para vocês. Outra coisa, a prática da espiritualidade, ela é universal. Então, a Organização Mundial da Saúde estudou todas as religiões, ok, gente? Eu estou trazendo aqui para vocês. Todas as religiões, todas as crenças, e disse, olha, todas essas crenças, elas surtem um efeito positivo na vida de quem a segue. Todas. Independente do credo, independente do que eles acreditam. Só o simples fato de acreditar em uma força maior traz um nível de diferenciação na sensação de lidar com as frustrações e com as dificuldades do dia a dia. Não estou criando abobrinha, não é coisa da minha cabeça. Pesquisem, existem diversos estudos sobre isso, inclusive diversos artigos de profissionais que trabalham nessa área da espiritualidade.
tá? E a Organização Mundial da Saúde é a primeira que fala. Práticas prazerosas são práticas também que nos ajudam na nossa saúde mental. Então, práticas prazerosas é nós entendermos que sim, nós podemos, acredito que todos aqui são adultos, então eu posso falar, nós podemos ter uma relação sexual positiva, nós podemos ter um relacionamento saudável, nós podemos tirar um dia da nossa agenda, uma semana da nossa agenda, para poder melhorar a nossa saúde física, para poder praticar um esporte, ou para poder fazer algo que a gente de fato goste, ok? Então, tudo isso é muito importante. Só um minutinho, pessoal. Perdão, pessoal. Alguém batendo aqui na minha porta, mas já falei. Enfim, então, práticas prazerosas são práticas integrais, integrativas, que trazem prazer. Isso não quer dizer que vá transgredir uma lei, porque é prazeroso para mim, vou fazer de qualquer jeito. Não. Práticas prazerosas são práticas de bem-estar, práticas de autocuidado. Às vezes é uma coisa simples. Cuidar do cabelo, fazer as unhas, fazer uma caminhada, praticar a atenção plena, fazer uma meditação. Isso é prática prazerosa. Isso é prática de autocuidado. A gente vê todo mundo fazendo isso nas redes sociais. Aquela pessoa maravilhosa, cheia de saúde e vigor, fica mostrando o dia a dia dela, aquela prática maravilhosa, como se ela não tivesse um problema. Aí a gente olha para a nossa vida e diz: meu Deus, eu não tenho tempo, porque eu trabalho, porque eu saio cedo, volto tarde, estou cansada, tenho filhos. Sim, eles também têm, mas eles tentam mostrar a ideia de que dá para fazer. Não comprem todas as ideias que são vendidas aí. Façam da forma que vocês conseguem, do jeito que vocês conseguem, no tempo de vocês. Eu sempre digo isso, né? É o simples, é o mínimo. Então, cuidem de vocês, ok? Além disso, todos os direitos do indivíduo enquanto criança, adolescente, adulto e idoso colaboram para a manutenção de sua saúde física e mental. Então, nossos direitos de vocês enquanto cidadão brasileiro, também colaboram para a saúde física e mental. Então, a gente precisa entender que nem tudo está sob nosso controle, ok? Quando a gente fala de direitos coletivos, nós temos aí políticas públicas, políticas sociais, que às vezes são bem fragilizadas, são mal arquitetadas, mal construídas, e às vezes, sim, dificultam o nosso trabalho e a nossa manutenção de saúde física e mental. Isso é um fato. Principalmente quando a gente tem atenção psicossocial, quando a gente tem outras questões aí voltadas para um trabalho na vulnerabilidade, ok? Quando a gente trabalha com crianças e com adolescentes em estado de vulnerabilidade social, a gente vê muito disso. A gente vê essa ausência de apoio, de fato, para a manutenção da saúde mental das crianças e dos adolescentes. Isso é muito expresso, tá? Vamos agora para o tripé da mente saudável. O primeiro tripé da mente saudável, anotem: autoconhecimento, adaptabilidade e autopercepção. Não tem como ter saúde mental se não observar esses três campos, ok? Autoconhecimento fundamental, adaptabilidade e autopercepção. Eu me conheço muito bem, maravilha, você conhece muito bem. E você consegue se adaptar às questões? Existe uma flexibilização, uma adaptação no que você vive? Às vezes nós não somos ensinados a se adaptar, ok, pessoal? É difícil se adaptar, é difícil entender que a nossa vida precisa de, em alguns momentos, de resiliência dentro das nossas construções. Existem desconstruções, existem novas construções, isso é completamente comum. Esse é um dos tripés da saúde mental, a adaptabilidade. Depois vem a autopercepção, eu preciso me perceber, entender quem eu sou, entender o que eu estou fazendo aqui, qual a minha missão, qual a proposta que eu tenho. Tudo isso é importante para a saúde mental. Vamos para o segundo tripé? Isso aqui de acordo com a OMS, tá, gente? Sono, alimentação e exercício físico. Aí vocês dizem, professor, trazendo um negócio desse, o senhor é profissional de saúde mental, tá trazendo sono, alimentação e exercício físico. Não tem como jogar isso aqui fora. Nós somos o que, gente? Nós somos seres também físicos, nós somos corpo. Se a gente só fica aqui dentro, o nosso corpo adoece. E aí existem pessoas que estão ótimas mentalmente, mas o corpo está adoecido e acaba, de fato, sofrendo muito com essa adaptação depois, tentando, de fato, entender o que aconteceu. Porque nunca foi ensinado a isso, tá, gente? A gente também não é ensinado a ter um sono maravilhoso, a gente também não é ensinado a ter uma alimentação rica, maravilhosa e proteica, e a gente também não é ensinado a fazer exercícios regularmente.
tá? A gente é ensinado a, inconscientemente, a agir de forma, não vou nem dizer ensinado, mas a gente é levado a agir de forma muito no desejo, muito no que é mais confortável pra gente. É confortável fazer exercício físico? Não, né? Eu falo isso por experiência própria. Eu odeio fazer exercício físico, mas a gente precisa fazer. É algo necessário. A alimentação é maravilhoso, comer no fast food, comer um hambúrguer, comer um cachorro-quente, comer é maravilhoso. Mas a gente precisa entender que existem limites para tudo isso. E a nossa saúde mental está em jogo. Aí vocês dizem, ah, não tem nada a ver, tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver. Muitas vezes chegam pacientes para mim, pacientes que trabalham muito e se alimentam muito mal. E eles chegam para mim, olha, eu tô dilacerado, doutor, não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou, não sei de fato o que eu preciso fazer. Estou muito deprimido, depressivo, para baixo, ok. Sua rotina. Ah, trabalho demais, não como bem, certo? É importante que você busque um nutricionista, tá? Para estar ajudando nessa parte. Não, mas eu tô aqui para cuidar da minha saúde mental. Tá, mas é importante que você busque um nutricionista. É a É integralidade que a gente faz. É integralidade. Eu não gosto de fugir desse lado também. Eu estou falando aqui, eu estou trazendo para vocês em um seminário aberto, então a gente está falando sobre saúde mental como um todo. Claro que quando a gente vai trabalhar com terapia, a gente não fica o tempo inteiro batendo na tecla, porque eu não sou um nutricionista, nem um educador físico, nem um profissional do sono. Mas em algum momento a gente pode. Quando é uma criança, quando é um adolescente, principalmente. Atendi uma criança de 10 anos, gente, que ela passava a noite inteira no computador. Não se alimentava durante o dia, apenas dormia. E essa mãe chegou para mim e falou: ela é muito hiperativa. E durante o dia ela não quer fazer nada, durante a noite ela está hiperativa. Eu digo: sim, mas olha a rotina dessa criança de 9, 10 anos. Olha a rotina dela. Como existe saúde mental desse jeito, gente? Como existe? Eu posso trabalhar com 10.000 técnicas de psicoterapia. Não tem. Então, existe uma construção para a saúde mental. E o que eu quero trazer para vocês hoje é quando vocês saírem dessa aula, quando vocês saírem desse seminário, vocês olhem para vocês e digam: peraí, por que eu estou tomando essas atitudes? O que eu quero fazer com a minha saúde mental? Minha saúde mental agora eu sei que tem a ver com a minha saúde física. Então, o que eu preciso fazer para melhorar tudo isso? Sabe por que Janeiro Branco? Fala para vocês agora. Deixei vocês até o final para vocês, vocês descobrirem o que é Janeiro Branco. Eu expliquei para vocês quem criou Janeiro Branco. Mas o janeiro é branco. Por quê? Porque todo início de ano, todo mundo se veste de branco e diz que vai fazer diferente, que vai mudar, que vai fazer melhor. Então, por isso que foi criado o janeiro branco. Vamos deixar branco e vamos deixar em janeiro, porque todo mundo promete a si mesmo que vai mudar alguma coisa na sua vida, mas não consegue. Sabe por que não consegue? Porque exige de si uma, uma fantasia que vê o tempo inteiro em outros lugares. Exige de si algo que não é real, que não é palpável, que não é próximo. Por isso que eu estou trazendo para vocês coisas próximas a vocês. Coisas próximas. Não é aqui, vai fazer 50 meditação de 70 minutos, depois vai fazer 35 anos de terapia e vai ter finalmente uma saúde mental. E existem outros que dizem assim, ó, só vai ter saúde mental se fizer terapia comigo. Tem aquele que diz isso, porque quer ganhar. Sabe o que eu digo? Eu digo, olhem para vocês. Olhem para vocês. Olhem as necessidades que vocês têm, olhem as próprias realidades, olhem suas vidas, percebam as suas famílias. Não existe saúde mental sem respeito a si mesmo. Isso é um fato. E não existe saúde mental sem entendermos que nós merecemos ter saúde mental. Por mais que a gente acredite que para ter alguma coisa tem que precisar sofrer muito, precisa ter uma cruz nas costas o tempo inteiro. A gente cresce com essa ideia de que a gente precisa sofrer muito para ter alguma coisa. Mas a gente não precisa sofrer para ter saúde. Saúde é harmonia. E harmonia a gente constrói. A gente aprende a fazer, tá? Então a gente precisa entender que está mais próximo do que a gente imagina isso da gente. 20 maneiras de manter-se saudável mentalmente. Primeiro, entenda quem você é, apresente-se a você mesmo. Quem vocês são, quem vocês são. Vocês já sabem quem vocês são, vocês já se apresentaram a vocês. Eu estive em um curso, eu estou na minha terceira formação em psicanálise,
E nesse curso eles me convidaram para me apresentar, porque eu já era psicanalista e os alunos lá, todos aspirantes em psicanálise, e eu nessa turminha de intruso. Aí eles me perguntaram, fala um pouco de você, fala um pouco de mim. Aí uma das nossas colegas falou, mas você tá muito convencido, não? Eu falei, não, eu tô me apresentando a mim. Quando eu aprendi a me apresentar a mim, eu aprendi a importância que eu tenho para mim. Eu não tô me apresentando a ninguém, eu não tô dizendo, eu sou, não, eu me apresentei, eu queria me ouvir falando quem eu era. Porque essa é a importância de ser ou de construir alguma coisa, é perceber que você conseguiu fazer aquilo por si só. Que é palpável para você, que está próximo a você. Que é, sim, existem outras dificuldades. Saúde mental, gente, não é mil maravilhas. Você não vai chegar aqui, dei 20 maneiras, né, de cuidar da saúde mental. Amanhã você vai estar maravilhosa, saudavelmente. Claro que não. Calma. Amanhã a gente pode sim acordar esgotado. E tá tudo bem. Amanhã a gente pode acordar cansado e dizer eu vou recomeçar. Tá tudo bem. A gente sempre segue nessa linha, né? Nessa linha de autopercepção e de acolhimento a si mesmo. Segundo, aí, para concluir essa questão de entender quem você é, apresente-se a você mesmo. Apresentem-se a vocês mesmos. Apresente. Quando essa aula acabar, parem para vocês, olhem para vocês. Até no espelho, escrevam para vocês quem vocês são. Eu sou tal pessoa, eu sei disso, e eu consegui isso, eu não sei disso, eu não consegui ainda, e eu quero isso, eu desejo, e eu tenho medo. Falem para vocês quem vocês são. A gente corre dessa autoapresentação o tempo inteiro. Perceba seu lugar no mundo. E sabe por que quando eu falo essa questão de apresente-se a você, perceba o seu lugar no mundo? Porque quando a gente não sabe quem a gente busca o outro. É o outro, é a idealização do outro o tempo inteiro. Então o outro é saudável. Então eu tenho que fazer o que o outro faz para eu ser saudável também. E aí não funciona. Não, não funcionou. Então, porque não é com ele, é com você. Você é outra pessoa. Segundo, perceba o seu lugar no mundo, a sua missão. Exercite a autopercepção, como eu falei para vocês no terceiro. Crie hábitos positivos. Quinto, exercite a espiritualidade. Sexto, entenda sua função em diversas áreas. Reconheça seus limites. Estabeleça metas realistas, gente. Ok? Realistas. Não é aquela coisa de vou perder aqui 20 quilos em um mês, não. Isso não existe, não, tá? Não existe. Coloca uma coisa mais próxima. Sabe por quê? Porque a gente cria essas metas para não bater as metas. Já pararam para observar? A gente cria uma meta surrealista porque a gente não quer bater inconscientemente. A gente fala na psicanálise, tá? Inconscientemente a gente não quer bater aquela meta. A gente odeia bater aquela meta. A gente odeia o processo para bater aquela meta. Sabe o que a gente faz para se obrigar a bater uma meta? Coloca ela mais próximo da gente possível. Bem realista. Quando a gente faz 10 vendas no mês, a gente coloca a meta de 15, porque a gente sabe que 5 estão a 5 passos da gente. Quando a gente perde 1 quilo em um mês, a gente coloca 2 quilos em um mês, porque a gente sabe que está um passo, um hambúrguer a menos, um circuito de exercício a mais. Então a gente precisa colocar essas metas realistas próximas, ok? Coloquem metas realistas. Lembrem-se disso. Não vamos aí tentar fechar 2023 100% zen, porque a gente precisa ter realismo e entender que o nosso processo é um processo de construção. Nono, perceba, entenda e aceite a sua infância. Muita gente não percebe, não entende e não aceita. As pessoas sempre falam, professor, o senhor fala direto de infância. Falo, porque nós pisamos no solo da infância a vida inteira. Nós acreditamos que não nós pisamos. Então, nós precisamos entender as construções que nós temos, o adoecimento que a gente carrega até a fase adulta, a sensação de merecimento de ser saudável, a sensação de que a gente precisa ter e ser doente o tempo inteiro, porque é só assim a gente vai ser cuidado, olhado, observado, acolhido. Então, muitas vezes a gente não tem saúde mental porque a gente está nessa ideia. Eu preciso, em algum modo, em algum momento alguém vai me salvar, em algum momento alguém vai me acolher. Porque a gente tem aquela criança ferida dentro da gente, que precisa de atenção, que precisa de observação, de acolhimento, ok? Então a gente precisa perceber essas questões. Perceba a influência da coletividade sobre a sua individualidade. Percebam isso, tá? Vamos lá para mais 10. Conecte com atividades prazerosas. Crie limites em tudo, até nas atividades prazerosas. Nosso cérebro é viciado em dopamina. Crie limites, tá? Crie limites. Observe o trabalho com a integralidade em saúde coletiva na sua família.
Saúde mental começa na família, na nossa família. Não adianta eu ser maravilhoso e pegar saúde mental para os 4 cantos do mundo se os meus filhos em casa estão adoecidos. Não adianta. O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu quero construir? Se quando eu olho para dentro da minha casa, minha família, minhas crianças estão adoecidas, invalidadas, doentes, não tem o que fazer, não funciona em lugar nenhum. Pode funcionar na vida dos outros, mas na vida de quem fala, de quem transmite, não funciona. Então, será que os passos estão acontecendo de forma real? Real, né? Consuma produções de materiais positivos. Eu sempre digo isso a todo mundo. Sempre indico, consuma produções de materiais positivos de música, cultura, arte, literatura, produções nas mídias, fuja da pornografia. Tudo isso é muito prejudicial. A gente precisa entender o que é importante para a gente. Pule fora do achismo. Eu acho que se você fizer isso, você vai ter saúde mental. Eu acho que você devia procurar um pouquinho mais de Deus, porque você está com falta de Deus, por isso que você está deprimida. Eu acho que você devia deixar essas coisas de terapia, porque você está ficando neurótica de tanto pensar em terapia. Porque está pensando muito, porque está muito introspectiva, porque tudo é muito grave. A gente sempre acha alguma coisa, né? A gente precisa deixar de achar muita coisa e buscar de fato entender essas coisas, entender a raiz de tudo isso, ok? Entenda que você é subjetivo também em suas dores e angústias. Nós somos subjetivos e tá tudo bem. A nossa forma de sentir alguma coisa é diferente das dos outros. A nossa forma de encarar um desafio é diferente do outro. Tá tudo bem. Se permita descansar, errar e desconstruir o que foi construído. Muito difícil, tá? Essa questão de desconstrução abala a nossa saúde mental. Abala totalmente. Não só uma questão de estrutura física, quando a gente se muda, quando a gente perde alguma coisa, uma realocação, não só isso. Questões também subjetivas do nosso inconsciente também, ok? Do nosso mundo interno. Cuide de suas emoções e busque observar o seu mundo interno. Essas são as últimas 10 dicas para vocês manterem suas mentes saudáveis, ok? Dica de leitura: A Coragem de Ser Perfeito. Sabe por que eu não coloquei aqui nenhum livro científico sobre saúde mental? Porque para a gente ter saúde mental, a gente precisa entender que a gente é imperfeito. Que a nossa integralidade em saúde, ela é uma perspectiva dualista. Nós estamos em um momento muito bem, em outro momento nós não estamos tão bem. E nós precisamos entender e aceitar essa imperfeição. Aceitar os nossos desafios. E sabe por que muita gente não aceita os desafios? Porque os desafios, eles nos transmitem a nossa natureza imperfeita. Uau! É difícil escutar isso. É difícil escutar que a gente precisa entender e desconstruir a ideia de perfeição que a gente sempre aprendeu, a ideia de uma convicção fundamentada em uma força que é super-humana, não é humana. Né? Então, vamos entender ah, essa leitura, se vocês quiserem, essa leitura, elas estão, acredito que tem disponível na internet, nas maiores lojas de literatura, nas bibliotecas também, nas livrarias, na verdade. E eu não sei, eu não tenho esse material aqui em PDF, gente. Se eu tivesse, eu mandava para vocês. Não tem esse material em PDF, mas esse livro é maravilhoso. Tem esse livro aqui. Muito bom. Uma frasezinha para a gente concluir o nosso evento de hoje. Todo ser humano, em algum momento de sua história, é convidado a trilhar o caminho na jornada ao seu autorresgate. É isso que a gente precisa entender. Todos nós somos convidados a trilhar um caminho para nos resgatar, para entender que a nossa saúde mental, nossa saúde física, nossa saúde emocional não está tão boa assim, que a gente precisa retornar, voltar alguns degraus, voltar algumas casinhas e entender alguma coisa lá atrás. Que isso não seja motivo de susto, ou de que isso não seja motivo para nos paralisar, mas que seja motivo para que a gente possa caminhar rumo a uma missão cada vez mais positiva. Eu estava procurando fora de mim a força e a confiança, mas eles vêm de dentro, estão lá o tempo inteiro. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui até esse momento, tá? Gratidão a todos vocês. Professor, essa aula vai ficar gravada em algum lugar? Vai sim ficar gravada. Uma das diretoras estão aqui, as duas diretoras, acredito que são três, tem duas aqui, elas estão aqui
Elas vão gravar essa aula e vai disponibilizar lá na plataforma e também no YouTube, lá no canal, tá? Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Eu desejo uma noite muito positiva e um 2003 de muita saúde mental, tá? Abracem a vida de vocês, abracem os desafios de vocês, sintam-se capazes. Vocês são capazes, eu acredito em vocês.